Olá, pessoal! Me chamo Aline Cordeiro dos Santos Torres, sou advogada, professora universitária e atuo na área do direito do trabalho. A convite das minhas queridas amigas do Direito com Elas, estou aqui com vocês. A partir de agora, às sextas-feiras, estaremos juntos, sempre falando sobre o direito do trabalho. Bom, nesse primeiro momento, não poderia ser diferente, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito das nossas preocupações e das reflexões que nos causam a questão da pandemia trazida pelo coronavírus, né? Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que direito do trabalho não é só direito. Direito do trabalho tem uma visão e uma implicação muito maior, porque está diretamente relacionada às questões políticas, econômicas e sociais. Nesse momento em que a gente fala de isolamento social, afastamento, teletrabalho, layoff, suscitam muitas dúvidas, muitas preocupações, principalmente para nós, trabalhadores, que precisamos do trabalho justamente para nos sustentar, para viver, né? Então, a gente vai falar especificamente hoje de algumas das medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento dessa calamidade pública. Especificamente, hoje, a gente trata da medida provisória 927 de 2020, que foi publicada agora no dia 22 de março e teve já a entrada em vigor no mesmo dia. Teve alguns aspectos muito polêmicos, por isso bastante controvertida algumas questões, mas a gente vai falar aqui especificamente do artigo 3º dessa medida provisória, que tem 8 incisos, mas hoje, até diante do tempo que a gente vai falar especificamente de 2 incisos, o inciso 1º e o inciso 7º. Então vamos falar, começando aqui, o inciso 1º, que fala do teletrabalho. Bom, teletrabalho, para a gente no direito, ele sempre existiu, só que o teletrabalho não era regulamentado. Então essa questão de você poder trabalhar remotamente, de casa, sem estar no ambiente da empresa, era muito comum, mas a gente não tinha uma norma que regulamentasse. A regulamentação do teletrabalho aconteceu agora em 2017, com a entrada em vigor da reforma trabalhista. Então, hoje, nós temos na CLT o artigo 75A e seguintes, que trazem para a gente o conceito de teletrabalho e as condições para que esse trabalho possa acontecer. Hoje, diante dessa calamidade pública, o teletrabalho pode acontecer. Então, o empregador pode mudar o regime de trabalho de presencial para remoto, né? Então, o indivíduo pode trabalhar da sua casa. Hoje há a possibilidade, diante da medida provisória, de uma flexibilização no sentido de que o empregador poderá fornecer os equipamentos para o empregado trabalhar de casa por meio de um comodato. Além disso, haverá a possibilidade do teletrabalho para estagiários e aprendizes. Só uma ressalva, né, que o estagiário não é um empregado, ele precisa de alguns requisitos efetivamente para ser empregado, mas superando isso, e fica aí um convite para um próximo encontro para a gente tratar sobre isso, mas a gente tem que saber que hoje é possível o estagiário também atuar remotamente. O trabalho em casa, o trabalho remoto à distância, na concepção do teletrabalho é justamente o quê? É justamente a possibilidade de nós empregados trabalharmos através de meios telemáticos, ou seja, nós vamos usar internet, basicamente é isso, traduzindo, né? Nós vamos trabalhar por meio de aplicativos à distância, então vamos usar o WhatsApp, vamos usar aplicativos de reuniões, para que a gente possa entregar o nosso trabalho ao empregador. Nessa modalidade, não há que se falar em redução salarial, não há que se falar em compensação de horas e, consequentemente, a questão de horas extras, porque veja, a nova legislação, então a medida provisória, ela diz que se o empregado trabalhar
fora do seu regime de horas, né? Então, da sua jornada normal, em regime de teletrabalho, utilizando os aplicativos, não vai haver a incidência, né, de regime de prontidão ou de sobreaviso, ou a sua jornada também não vai ser contada como tempo à disposição do empregador. Então, traduzindo em miúdos, quer dizer que se você trabalhar fora do seu horário normal, utilizando os meios telemáticos por conta do teletrabalho, não há pagamento de horas extras. Ressalvada a possibilidade de haver aí um instrumento normativo ou um acordo individual que conste essa possibilidade. Tudo bem? Então, a princípio, é o que hoje nós temos com relação à possibilidade do contrato de trabalho sendo realizado de forma remota, ou seja, mediante teletrabalho. Já o outro inciso que eu queria discutir, que é muito importante, é o inciso 7º, que trata aí dessa questão do direcionamento do empregado a cursos de qualificação, né? Veja, trata-se amplamente do que a gente fala de layoff. Mas o que é layoff? Layoff é a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Então, diante da medida provisória, o artigo 18 trazia a possibilidade dos empregados serem suspensos, ou seja, o contrato de trabalho dos empregados poderia ser suspenso pelo empregador pelo período de até 4 meses. E o empregador pagaria aqui para o empregado uma ajuda compensatória de caráter não salarial, que deveria ser ajustado em um acordo individual entre empregado e empregador. Nossa, esse foi o ponto auge, o que trouxe mais discussões e mais problemas para o direito e uma consequência muito complicada também para a política e para a economia. Porque você já pensou como o empregado, diante dessa situação toda, privado, né, de trabalhar como costumava, de forma rotineira, ficar privado também do salário. Então a gente fala, a pessoa não morre do coronavírus, mas morre de preocupação por conta de não ter um salário, por conta de não conseguir ter o pão na sua mesa para se alimentar. Então, essas questões são muito complicadas e tanto são que o artigo 18 da medida provisória 927 de 2020 está revogado. Então, isso é importante que você saiba para que você não seja aí ludibriado ou enganado. O que fica pra gente disso tudo é a grande mensagem de como a gente vai trabalhar nesse momento, como essas mudanças elas impactarão na nossa vida futuramente. É certo que muitas dessas mudanças elas acabarão tendo uma repercussão muito grande lá na frente. Então, é certo que talvez as condições laborais sejam cada vez mais flexibilizadas. O que a gente precisa tomar cuidado é para que essa flexibilização, para que esse ajuste, né, a esse novo contexto não vulnere ainda mais a proteção do trabalhador, né, a proteção do empregado, que em regra é a parte mais fraca, né, da relação jurídica estabelecida entre empregado e empregador, já que, até se guardado as devidas proporções, o empregado é a parte mais fraca da relação empregado e empregador, já que não tem a mesma capacidade técnica e a mesma capacidade econômica que o empregador, que é o detentor do capital, que é quem comanda, que é quem contrata, salaria e fiscaliza a prestação dos serviços. Então, meus caros, diante disso, nos próximos encontros a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças e os impactos que irão acontecer dentro da nossa vida e dos nossos contratos de trabalho. Nesse primeiro momento, fico muito feliz e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A princípio muito rápido, porque aqui precisa ser rápido, né? Porque você precisa de algumas informações muito pontuais para você não ficar cansado. Então, a partir dos próximos encontros, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, a gente vai falar de uma forma mais detalhada sobre esses impactos, sobre essas consequências. Um grande beijo a todos e até a próxima!